No ar, mais um podcast da Rede Anísio Teixeira. Hoje com um super tema, educação e perspectiva político-epistemológicas no ensino de história. E estamos aqui no estúdio com a professora Ana Verena, professora de História. Oi, Ana, seja bem-vinda. Oi, é uma alegria estar aqui nesse momento, discutindo coisa tão importante. E também professor de História e de Filosofia, professor Alan Moraes. Olá. E aí, Alan? Olá, tudo bom? Satisfação enorme estar aqui, conversando sobre esse tema tão importante também. Gostando muito disso tudo. Bom, nosso espaço, né, o motivo de estarmos aqui é para dialogarmos um pouco, né, criar esse espaço de discussão sobre metodologias do ensino de história e metodologias essas que rompem o tradicional, né, buscando sempre a transformação social. E aí eu queria, né, direcionar um pouquinho uma conversa inspiradas, né, na obra de Paulo Freire e outras perspectivas, claro, críticas, como é que funciona isso na sala de aula, considerando que a sala de aula é um lugar, né, de construção, de consciência e de ação no mundo. Aí eu queria saber, vamos começar esse papo com a professora Ana Verena, sobre como essas escolhas epistemológicas, né, positivismo, pós-modernidade, materialismo histórico-dialético, influenciam, professora, a educação em geral e a prática pedagógica em história. Ótima questão, Cláudia. Antes mesmo da gente entrar em educação, eu acho interessante a gente pensar sobre essas perspectivas, o que elas significam, o que elas nos trazem, que reflexões a gente pode fazer a partir delas. Você colocou aí positivismo, pós-modernismo e materialismo histórico-dialético. Cada uma dessas, ela direciona a gente para uma perspectiva de mundo, para uma possibilidade de relação do ser humano com a existência e com os outros seres humanos. O positivismo, ele traz uma relação do sujeito com o mundo muito estanque, porque ele parte do pressuposto de uma verdade absoluta em que o sujeito não tem nenhuma condição de se intrometer nisso. Ele apenas observa, tenta compreender e descrever o que ele vê. Então, é estanque. O positivismo ele é estanque na sua possibilidade de transformação. Exato. Se você me permite conversar um pouco sobre esse tema que, assim como a Cláudia falou, eu tenho essa formação em filosofia, e um dos motivos de eu ter buscado essa formação em filosofia é porque no curso de História a gente fala muito sobre positivismo, né? O positivismo ele influenciou a formação da sociologia, influenciou a formação da própria disciplina de História também. Mas, como a Ana Verena bem colocou, é uma perspectiva que desconsidera o humano para enaltecer, né, para valorizar apenas a metodologia das ciências naturais, né, da física, da matemática, da química, que na época estavam conseguindo alcançar várias conquistas, e isso estava animando as pessoas, os europeus da época, né? E Auguste Comte organizou tudo isso como uma filosofia, como um sistema filosófico, para pensar o seguinte, né? Se a física, a química, a biologia, as ciências naturais, elas conseguiram ter tantos avanços, então esses avanços eles conduzirão bem a humanidade em qualquer área. E aí, em se tratando, né, vocês falam do positivismo, mas em se tratando desse momento histórico, né, a pós-modernidade e o materialismo histórico dialético, como é que eles se confluem, se eu posso dizer assim? Sim, posso continuar, professor? Pode. Com relação ao pós-modernismo, ele, de uma certa forma, ele complementa o positivismo. Porque, enquanto o positivismo ele pressupõe uma neutralidade que ela não existe, o pós-modernismo ele parte para o outro extremo. Ele nega a existência do concreto, nega a existência de qualquer verdade num objeto e mergulha de uma forma completamente absoluta na subjetividade. Então, a gente sai de um objetivismo para um subjetivismo extremo. E esse subjetivismo extremo ele é tão pernicioso e perigoso como o objetivismo,
porque a pessoa também não tem a possibilidade de transformação, porque ela está presa dentro da sua subjetividade. E aí, como é que fica, então, o papel do professor, né, nessa confluência? Como é que fica o papel do professor como historiador orgânico popular, facilitando, né, essa apropriação crítica, porque não deixa de ser, né, uma apropriação crítica da história, sobretudo pelos estudantes, né? O professor filósofo, né, professor? Eu adoro filosofia. O professor Alan pode me dizer isso, que eu acho que é uma dúvida, né? Os professores, os estudantes devem ter essa dúvida. Nesse papel, né, epistemológico, né, como é que fica esse professor? Pois é, né? Nesse ponto, acho que a filosofia e a capoeira se encontram, né? Falando assim, a filosofia e a capoeira são muito boas, né? São maravilhosas, mas tem muita falsidade também. Tem muita coisa que a gente precisa ficar de olho, ficar esperto e não comprar pelo valor de face. Como a Ana Verena bem colocou, o positivismo e a pós-modernidade, elas trazem uma visão de mundo, que é uma visão de mundo que aceita tudo o que já está posto. O próprio nome positivismo vem dessa noção, né? Dessa noção de o que está posto é o que interessa, é o que é verdade, o que é objetivo. Na verdade, não só o que é objetivo, mas o que é empiricamente visto. Então, se eu não consigo ver, se eu não consigo analisar aquilo cientificamente, aquilo não tem nenhuma existência para o positivismo. Já a pós-modernidade trabalha com uma outra instância de paralisia, que é a ideia de que a gente não tem nenhuma base para conseguir intervir na realidade, para conseguir compreender a realidade. Mas aí, nesse ponto, acho que eu vou discordar um pouquinho da minha colega. Opa! Tô gostando. Porque eu acho que a pós-modernidade traz um elemento importante para um pensamento crítico, que é essa visão da pluralidade, que é essa visão das identidades, que é essa visão das diferenças, né? Eu acho que a gente tem uma história da filosofia, uma história das ciências que é muito eurocêntrica, muito centrada no que é produzido na Europa, mas que, com a pós-modernidade, com alguns elementos filosóficos da pós-modernidade, isso se expandiu um pouco mais. A gente abriu espaço para o debate de gênero, abriu espaço para o debate de raça, abriu espaço para debate de setores da sociedade, de outros pensamentos, outros saberes que eram marginalizados. Obviamente que isso precisa ser pensado dentro de uma perspectiva crítica, que é aí que vem o materialismo histórico dialético, né? Mas a pós-modernidade, eu acho que ela é um pouco melhor que o positivismo por conta disso, mas, voltando para o meu argumento, né? Compradas pelo valor de face, elas são realmente medidas muito paralisantes, né? São filosofias muito paralisantes. Como eu gosto desse debate, sobretudo porque é um debate público, eu Sim. gostaria assim, que a professora Ana Verena desse a resposta, né? Como é isso mesmo do materialismo histórico dialético? Bom, o que o professor Alan traz é algo muito interessante. A história, ela é processual. E todo processo, ele tem os seus avanços. Pensando por esse lado, de forma, o pós-modernismo, ele traz aí elementos de críticas ao positivismo que são importantes. O que eu alerto é para como isso é feito. E é natural que tenha acontecido assim. Se a gente pensar no processo histórico, é natural que você saia de um extremo e você queira dar uma resposta a esse extremo com outro extremo. Vamos pensar numa analogia. Se alguém está com muito calor, excessivo calor, essa pessoa, ao poder escolher um outro lugar para estar, ela vai para um lugar completamente aberto, que seja o oposto daquele lugar que trazia tanto calor para ela. Sim, sim. Então, você sai de um extremo para o outro. Isso é algo natural. Mas vai chegar um momento que esse lugar aberto demais também vai trazer desconforto, porque vai ter vento, vai ter chuva, e aí vão trazer vários elementos que, ao pensar melhor, ela vai tentar encontrar alguma resposta que seja equilibrada. Agora que deu um nó na minha cabeça. Vamos lá. Por quê? Porque, inevitavelmente, eu fico aqui pensando nos temas geradores. Porque, afinal de contas, nós estamos falando de ciências humanas, né? Então, assim, professor Alan, como é que esses temas geradores
estão ligados à pesquisa desse universo sócio-histórico dos estudantes e que, de uma maneira ou de outra, possa ser efetivada a contextualização desse conhecimento. Porque eu penso que, se não for assim, não vale tanta a pena. Então, é um mega desafio. Quais são, assim, as dicas? Como é que vocês pensam a respeito disso? Pois como a Ana Verena colocou, na materialismo histórico-dialética, ele trabalha com uma ideia da gente focar não só na história, mas no movimento da história. Por isso que o dialético é importante. E o movimento da história faz com que as pessoas elas adquiram novos conceitos, novas concepções, novas ideias sobre como aquela história funciona. E essas histórias também elas vão se diferenciar no tempo e vão se diferenciar no espaço. A gente está lidando aqui com uma rede estadual que tem mais de 1.000 escolas. A gente fala sempre aqui no IAT, né, aqui na rede, que a gente lida com um estado gigantesco, com vários biomas, com vários contextos diferentes. E é muito difícil a gente ter um único currículo, um único tema que abarque toda essa diversidade do nosso próprio estado, quem vai dizer até do próprio país inteiro. Então, é importante que a gente consiga, que o professor consiga perceber quais são os movimentos, quais são as histórias, quais são as dialéticas que estão dentro da realidade daqueles estudantes. Então, a gente pensa assim, por exemplo, eu vim para cá, vindo de Ceabra, né? Eu sempre gosto de trazer esse exemplo, acho que é legal também trazer para a Bahia toda, porque assim, eu sou soteropolitano, fui para Ceabra e agora eu voltei para cá. Ser um professor formado em Salvador, em Ceabra, me fez aprender muito sobre como é que o sertão funciona, em termos sociais, em termos de conceitos, em termos de ideias, em termos de posicionamentos, né, em termos de tradições, de cultura, e que ele tem um funcionamento que é completamente diferente do funcionamento aqui de Salvador. Então, eu precisei entender quais eram os temas que mobilizavam aqueles estudantes, mobilizavam aquela juventude, né? Eu percebi muito, por exemplo, que o trabalho na feira era algo fundamental, ainda mais quando eu trabalhava numa escola que era próxima à feira. Então, todo sábado, todos os alunos se mobilizavam para lá, né? Armando barraca, ajudando a mãe e o pai na barraca também, levando compra para cima e para baixo. Eles viviam aquela feira. Então, a feira era um espaço, e todo mundo aqui conhece feira, né? Tem Feira de São Joaquim, várias feiras na cidade, todo mundo deve já conhecer alguma. Você sabe que é um espaço de muita efervescência. Tem muita coisa acontecendo ali, tem muita coisa que pode ser trazida para dentro da sala de aula. E era isso que eu tentava fazer. No meu sábado, eu chegava lá, fazia a minha feirinha também, né? Comprava minhas frutas, minhas verduras, conversava com os alunos, via as situações, via o que estava acontecendo, falava com eles sobre luta de classe, falava com eles sobre trabalho, falava com eles sobre educação, formação. Eu via as situações de opressão também, trazia para a sala de aula, aconteceu tal coisa lá na feira, tal. A gente trazia para a sala de aula, dialogava com algum conteúdo curricular. Na época, inclusive, eu trabalhava com geografia também. Então, eu trabalhava um pouco dessa coisa do espaço, né, das culturas, do que era vendido ali, até das frutas que eram diferentes, das frutas e verduras que eram diferentes das frutas aqui de Salvador. Professor, o senhor traz uma coisa bem interessante, já traz, né? Eu ia perguntar, mas eu acho que você já traz um pouquinho, que são exemplos, né? Se fala da sala de aula, dessa prática e dessa diversidade de contextos, né? Professora Ana Verena, quais são os exemplos, né? Assim, vamos imaginar alguns exemplos de temas históricos geradores que podem ser vividos em sala de aula, como desigualdade social, movimentos migratórios, questões de gênero, e as aplicações em sequências didáticas na sala de aula, como o professor Alain já trouxe alguns exemplos disso, né? Para que o professor, a professora, nossos colegas, né, possam também se inspirar, né, nesses exemplos, né? Como você poderia trazer para a gente, compartilhar um pouco de como é possível trazer esses temas históricos geradores? Sim, Cláudia, é importante a gente trazer exemplos e refletir sobre isso. Só que, antes disso, eu queria retomar só um pouquinho essa discussão trazida pelo professor Alain sobre a relação do materialismo histórico-dialético com a educação. O materialismo histórico-dialético, como vínhamos falando, ele traz um equilíbrio entre a subjetividade e a objetividade, e esse equilíbrio ele favorece a reconstrução do mundo, a proposição, uma existência propositiva no mundo. E a educação,
ela, por ser política, ela precisa estar articulada com alguma perspectiva, seja ela positivista, pós-modernista, materialismo dialético, histórico dialético. E pensando a educação dentro de uma possibilidade de transformação, que é o que converge a gente aqui, nós vemos a educação como um instrumento potencializador de transformação, e não como um instrumento que também é uma possibilidade existente na sociedade, que vise reproduzir as estruturas. Então, dentro dessa perspectiva política, que é a educação como transformação social, é claro que a transformação social não acontece na educação, ela acontece na sociedade como um todo, mas a educação é um elemento importantíssimo dentro desse processo. Pensando assim, a gente chega à conclusão de que o objetivo da educação ele está em buscar construir consciência crítica, potencializar nos estudantes a construção de uma consciência capaz de refletir e transformar a sua prática no dia a dia. E isso só é possível se a gente trazer a educação para o contexto dos estudantes. Aí eu lembro a fala aqui de Alain, muito interessante, quando ele faz uma reflexão sobre o tempo em que ele passou na Chapada Diamantina e como aquilo trouxe elementos que se diferenciavam de Salvador. É importante demais a gente tratar a educação de uma forma contextualizada, porque toda construção de conhecimento ele só se dá através da prática. Se o sujeito ele não consegue perceber uma relação entre o que ele está estudando e a vivência dele e o contexto dele, aquilo perde o significado, né? Sobre isso, Vygotsky nos traz um elemento muito importante, que é um conceito da zona de desenvolvimento proximal. A zona de desenvolvimento proximal é um lugar em que se pode construir o novo. Essa zona ela está entre o nível de desenvolvimento, o nível de desenvolvimento real do sujeito, que é aquilo que ele já tem construído, e o nível de desenvolvimento potencial, que é aquilo que ele ainda pode construir. Então, a gente não tem como construir uma educação se ela não considera o nível de desenvolvimento real do sujeito. Ela precisa partir do que esse sujeito sabe, da vida desse sujeito, para, a partir daí, potencializar algo além. Dentro desse arcabouço aí, você traz um conceito muito interessante, que é o conceito de tema histórico gerador. O que seria esse tema histórico gerador? Ele é um tema histórico e que ele pode gerar uma discussão, uma aproximação entre a realidade do sujeito e as temáticas históricas diversas que se pode discutir dentro ou fora de uma escola. Então, ele serve, eu penso, como um intercessor entre o contexto do estudante e as possibilidades inúmeras de construção a partir daí. Ele nos lembra de que a educação ela não pode ser feita desvinculada do contexto daqueles que participam. Eu lembrei agora de um pensamento, né, do professor Luiz Rufino, que ele diz assim, que a colonização ela incutiu um desmantelamento do ser em uma condição desviante, que a educação como experiência e prática de vir a ser nos possibilita a codificação de novos seres, que sejam capazes de gerar outras respostas ao mundo e gerir diferentes formas de habitar. Então, a gente pensa que a educação é o que nos forja enquanto seres de diálogo, né? Então, estar vivo é experimentar essas linguagens, descobri-las, se sentir afetada por elas, muitas vezes afastar também, e respeitar, sobretudo, o que não é alcançado. E aí eu fico pensando no que vocês dois
professores atuantes, né, trazem com relação à contextualização e o quanto é importante que a sala de aula represente o mundo, né? Eu costumo dizer que a escola ela é um microcosmos. Tudo que acontece no mundo acontece na escola, então não pode estar distanciado. É uma experiência. Mas eu acho que é importante também nós sabermos quais são os desafios enfrentados pelos educadores, porque, embora a gente tenha a lucidez, né, desses temas históricos geradores e do quanto é importante contextualizar, existem muitos desafios que nossos colegas enfrentam para realizar esse ensino de história contextualizada, né? Contextualizado. O currículo, o sistema de avaliação, o processo de formação. Então, eu acho bacana se vocês dois, né, que são professores da mesma área, que são atuantes, com experiências diversas, pudessem, né, falar um pouquinho sobre isso. Né? O que vocês pensam a respeito disso? Bom, pensando Ficou sério, sobre... né? Ficou sério. Ficou tenso agora. Mas, assim, pensando nas dificuldades, nos obstáculos que os professores enfrentam, né, que todos nós enfrentamos para conseguir aplicar esse tipo de metodologia, eu penso muito... Começaria pela questão da formação, né? Acho que a Ana Verena foi muito feliz quando disse que é muito importante que a gente tenha consciência de qual é a perspectiva política por trás do nosso fazer pedagógico. Porque a gente já está praticando política, inconscientemente ou conscientemente, porque a gente está lidando com a formação de jovens, uma formação que é compulsória. Felizmente, é compulsória, os alunos precisam passar pela formação escolar, mas também um poder muito grande, uma responsabilidade muito grande, né? Já diria lá o tio do Peter Parker, né? O tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades também. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência e os processos formativos pelos quais nós passamos, eles são processos formativos que já têm essa noção muito clara. Ou uma noção positivista, que, na minha visão, ela se reflete muito numa perspectiva tecnicista da escola pública. A escola pública ela está ali para formar estudantes para o mercado de trabalho rapidamente, né? Eu acho que esse positivismo ele acaba se reverberando hoje em dia nessa visão tecnicista da escola pública. E, por outro lado, acho que isso é uma visão redutora das possibilidades do estudante. Obviamente que ele tem que se inserir no mercado de trabalho, que ele tem que buscar ter uma ascensão na vida, mas a vida ela não se reduz apenas ao ganho financeiro. A vida ela também tem outras dimensões, né? Inclusive essa dimensão da luta, a dimensão da poesia, a dimensão da arte, a dimensão das possibilidades, né? E ser jovem, ser adolescente também é explorar essas possibilidades. Então, uma visão de educação que é puramente tecnicista, ela se reduz a essa visão cientificista do positivismo, né? De pensar que a educação ela serve apenas a um propósito puramente racional de formar cidadãos que vão servir a sociedade, sabe? Servir financeiramente a sociedade, né? Produtivamente a sociedade. E, por outro lado, existem outras perspectivas que trabalham tanto com uma visão puramente subjetivista do aluno, que esquece que a gente está lidando com uma turma, que esquece que a gente está lidando com uma rede, que esquece que a gente está lidando com o direito à educação, que é para todos, que não é específico para algumas pessoas, né? Acho que a gente tem alguns programas, algumas perspectivas formativas que trabalham com a ideia de formação de excelência, de tutoria, de formação de pequenos nichos de excelência, esquecendo de outras, do total dos estudantes, né? Como é que a gente leva essa juventude a crescer como um todo? Não, já que a gente não consegue investir o suficiente para ajudar toda a juventude a crescer, então a gente vai investir nas pessoas que mais despontam aqui e colocar essas pessoas como grandes exemplos do nosso sucesso enquanto rede. Então, eu acho que a formação nossa, ela acaba pecando por esses dois lados. E a gente, quanto professor, precisa se municiar dessas teorias, precisa se municiar ser consciente mesmo do nosso fazer político para saber filtrar o que é importante dessas formações, mas, ao mesmo tempo, fazer com que uma outra educação, uma educação transformadora, propositiva, seja possível. Bom, para responder essa pergunta, que ela é bem vasta... Respirou, professora. Eu acho que precisamos primeiro pensar que a gente vive
dentro de uma sociedade pautada no modo de produção da existência capitalista. E esse modo de produção da existência, ele quer determinadas coisas da educação. Ele quer a formação de trabalhadores capazes de dar conta das suas necessidades de lucro. E aí Paulo Freire traz uma reflexão muito interessante quando ele diz que a educação ela é bancária, voltada para o mercado de trabalho tão somente de forma crítica, ou ela é uma educação libertadora, que é essa que a gente vem discutindo aqui, nesse podcast. Uma educação preocupada com a construção de consciência, com o questionamento. Então, a gente tem esse contexto social. E existe uma pressão muito grande para que a educação ela seja bancária. Porque ela precisa dar conta das necessidades postas pelo modo de produção. E as pessoas precisam sobreviver. E, para sobreviver, elas precisam de emprego, o que é legítimo. Mas ela não precisa ser bancária. As pessoas elas podem ter uma formação que garanta para elas a entrada no mercado de trabalho e o aperfeiçoamento disso, articulado à construção de consciência crítica. Mas essa pressão social para que se dê conta fundamentalmente dessa necessidade sistêmica, eu penso que é uma grande barreira para a construção de uma sociedade, de uma educação libertadora na sua essência. Porque no meio de tudo isso, a gente tem uma série de elementos que dificultam, como condições de trabalho desfavoráveis, que a gente encontra nas escolas por aí afora. Muitas vezes salas de aula que não são devidamente confortáveis, com a quantidade de alunos que não é pensada para que a coisa flua da melhor forma possível, muitas vezes não climatizada. Existe, como o professor Alain bem falou, uma falta de clareza político-pedagógica por parte de muitos trabalhadores da educação, muitos professores da educação, não refletem muitas vezes sobre essa condição político-pedagógica do seu exercício de trabalho. Por isso que a formação é importante. Né? Exatamente, exatamente. Então, junta toda uma pressão estrutural para o fortalecimento e o bom andamento da lógica social, que a educação bancária dá conta muito bem, junto com condições desfavoráveis de trabalho que muitas vezes se enfrenta e com a falta de clareza político-pedagógica que porventura possa acontecer, você vê aí um conjunto de elementos que são muito desafiadores para que a gente construa uma educação crítica no ensino de história, assim como no ensino de todas as demais áreas do conhecimento. Assim, se tu me permite, né, só adicionar mais uma pitadinha nessa questão, eu acho que é mais uma questão assim, para a gente debater em conjunto, né? Filosofia ela é interessante porque ela mais levanta perguntas do que traz respostas, né? E isso é ótimo, isso né? é ótimo, isso é maravilhoso. Mas nesse caso é pensar um pouco sobre o currículo, né? Eu acho que é importante, é interessante a gente ter um currículo. A gente teve agora alguns currículos que foram aprovados, né? Principalmente a Base Nacional Curricular, o DCRB, no caso da Bahia, né? Arrojadíssimo. Arrojadíssimo. A gente está passando pela reestruturação do ensino médio também. E essa reestruturação é diferente do novo ensino médio. A gente consegue adicionar outros elementos, adicionar outras perspectivas, mas o currículo, por mais arrojado que ele seja, ele ainda é um programa geral para ser aplicado em vários setores e ambientes diferentes. Né? E essa consciência ela é importantíssima, porque muitas vezes a gente quer um currículo arrojado e esquece que ele está associado a uma política nacional e pública. Exato. Então, esse arrojado do currículo é dentro dessas possibilidades. Sim. Eu acho que o currículo, né, da Bahia, ele é super arrojado dentro das possibilidades que ele poderia ser, né, pensando exatamente isso que você está trazendo, professor. Com certeza. Ele é bastante arrojado, ele abre espaço para que o professor crie outras disciplinas, né, dentro dos itinerários formativos.
possa ter essa liberdade para elaborar os temas históricos geradores dentro dessas disciplinas dos projetos estruturantes, né, dos outros projetos, como a agência de notícias que a gente toca aqui na rede. Mas eu penso que há outras pressões em cima desse trabalho do professor, que são as pressões das avaliações externas. Então, a gente trabalha um pouco com isso, né? O quanto que a gente consegue trabalhar, e aí, somado às condições precárias de trabalho, o quanto que a gente consegue ter tempo para trabalhar com outros temas geradores, tendo que dar conta deste currículo para preparar os estudantes para essas avaliações externas. Aqui eu me refiro a Enem, concursos, provas vestibulares que ainda acontecem e que exigem um conhecimento curricular, às vezes mais fechado do que esse que o nosso currículo aqui está propondo. Agora o então, senhor me colocou uma pulga atrás da orelha. A ideia era essa. Porque, assim, é inevitável perguntar. Como, né, esse currículo, e aí pensando naquela... A gente vai voltar para o início do podcast. Minha gente, não é possível fazer uma associação. Eu tenho que entender, enquanto professor, em sala de aula, que o currículo está aqui, e esses temas, essa contextualização, esses temas históricos estão do outro lado. Em que momento eu, enquanto professor, e é por isso que eu novamente retomo a questão da formação, posso coadunar, né? Porque é desafiador esse currículo com esses temas em sala de aula mesmo. Embora eu também saiba que isso é limitante, porque eu tenho todas essas questões que vocês trouxeram. Isso não é possível? Eu não posso pensar esse sistema de avaliação externo, porque também é bacana o estudante ser submetido a um outro processo de avaliação que não é feito por ele, professor, né? Professor dele, enquanto estudante. É um medidor, quer queira, quer não, é um medidor. Então, o que está sendo feito em sala de aula não pode dialogar também, ou não dialoga com esse sistema de avaliação? Eu tenho certeza que pode. E eu tenho certeza que muitos professores que estão nos ouvindo agora já devem realizar várias sequências didáticas, vários planos de aula, vários planejamentos que conseguem realizar essa articulação. Mas o que eu ponho aqui é exatamente essa questão, a própria questão. E pensar que a resposta para essa questão, ela não pode ser única também. Ela também vai ser uma resposta dada dentro de cada contexto, dentro de cada realidade. Por isso que é muito importante que o professor e a professora tenham a consciência do seu fazer pedagógico, tenham a consciência do local onde está pisando, né? O MST fala muito sobre isso, né? A cabeça pensa onde o pé pisa. Né? A gente precisa ter essa consciência também. Por se eu me formei em Salvador, se eu me formei em São Paulo, se eu me formei no exterior, eu estou voltando para uma cidade do interior, estou voltando para um determinado bairro, para uma determinada realidade, é importantíssimo a gente conhecer qual é a realidade que aquela escola está. Né? A escola geralmente é um centro cultural e no interior, às vezes, é o único aparelho cultural que a gente tem na cidade, é o único espaço que a gente tem para falar sobre livros, para falar sobre músicas, para falar sobre outras dimensões, para falar sobre arte, sobre esporte, né? De uma maneira sistemática, porque todo mundo vive isso, mas a escola tenta articular isso de maneira sistemática e didática. Só que isso também se dá dentro de uma dialética com a sua própria realidade. Então, por isso que é difícil a gente dar uma resposta pronta, fechada para essa questão. E esse podcast também é um pouco desse chamamento para os professores e professoras, para buscar essa consciência e não terem medo de criar, não terem medo de pensar em como articular, de entender isso como um problema, que é um problema não no sentido negativo, mas como um desafio que vai nos colocar para frente, né? Nos colocar individualmente como pessoas para frente e colocar nossos estudantes também para frente. Exatamente. Isso que você traz é muito importante, porque a gente não está querendo trazer a ideia de impossibilidade, não. Pelo contrário, a gente quer discutir as possibilidades, através da clareza e da reflexão, das dificuldades. É muito importante o processo de autonomia do professor. E essa autonomia ela se constitui dentro de um processo de luta. A luta social ela faz parte da nossa existência, da nossa vida, dentro desse contexto. Ainda que, porventura, em algum momento, a gente possa não ter consciência de que isso está acontecendo. Então, com ou sem consciência, a gente está num processo de luta
E a luta, ela parte do pressuposto de que você pode ganhar ou perder. Então, a gente ganha em alguns momentos, perde em alguns momentos, mas a gente constrói. O importante é construir. E sobre a questão da legalidade da educação, que vocês tocaram, o professor Alan tocou em algum momento, é importante também destacar que houveram avanços, né, dentro do processo histórico. A gente tem avanços significativos, como, por exemplo, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Que são avanços herdeiros da luta, né? Herdados pela luta. Mas os avanços, né, só podem. Eu acho que isso é importante também entender que os avanços eles existem exatamente a partir da luta. Agora eles não são eternos. Né? A gente precisa estar atento, atento e forte, porque senão os direitos adquiridos podem ser perdidos e são. Exatamente. E a gente precisa fazer isso. É importante a gente refletir junto com os estudantes, porque isso é uma luta que ela não é de uma categoria específica, ela é uma luta social, ela é uma luta que envolve todos que tenham na sua existência um processo de opressão, um processo de sofrimento por conta da desigualdade social. Então, a gente precisa trazer os alunos para uma reflexão sobre a sociedade. E dentro do ensino de história, eu penso que é importante a gente entender, enquanto professores e alunos, que nós somos sujeitos históricos. E, além de estudar a história como uma sequência de conteúdos que tem a sua importância, são legítimos, a gente precisa se reconhecer como fazedores da história, sujeitos históricos, construtores históricos. E que história é essa que a gente quer fazer? Que história é essa que a gente quer construir? A gente precisa ter clareza dessas perguntas. A gente precisa se perguntar isso constantemente. Escutaram o que eu ouvi? Não escutaram? Bateu o sinal, gente. Poxa. Bateu o sinal. Estamos caminhando, né, para o nosso encerramento desse bate-papo, desse encontro. Eu gostaria de agradecer ao professor Alan, à professora Ana Verena, por esse compartilhamento, aos ouvintes, aos colegas, né? Esse podcast ele foi feito com muito cuidado, com muito esmero, para ser um material de suporte aos professores e às professoras do ensino médio, principalmente sobre o significado de se posicionar politicamente dentro do nosso planejamento. Isso é importantíssimo, porque a educação e a escola, elas são ambientes políticos. E compreender o nosso papel de condutores e guias desse processo coletivo de formação de pessoas é fundamental. É fundamental para estabelecermos, né, quais são nossos desejos, nossos propósitos dentro da sala de aula e compreendermos e fazermos diferente, transformarmos fora das salas de aula. Portanto, nós esperamos que esse podcast da Rede Anísio Teixeira tenha contribuído para essa consciência de todos os ouvintes. Agradecida. Bateu o sinal. Tem um sinal. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.